Paz, Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, muito obrigado por vocês estarem aí. Estamos hoje na nossa lição número 7, a santidade de Deus, da nossa Betel Dominical. Aqui quem vos fala é o professor Ronald, grato por poder servir a vocês. E nesta oportunidade eu já quero convidar você que não é inscrito em nosso canal, inscreva-se em nosso canal. E liga o sininho, porque assim você é avisado todas as vezes que nós tivermos lições ou algum outro material novo para você. Amém? Então, Deus vos abençoe e lembro você que esses slides estão à disposição de você logo embaixo do vídeo para você poder usar na tua EBD. Então, vamos aqui na nossa lição número 7 de hoje, uma lição muito abençoada, a santidade de Deus. O texto áureo está em Salmos 29, versículo 2, onde diz: dai ao Senhor a glória de vida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Salmos 29, versículo 2. A verdade aplicada nos diz que quando somos corrigidos pelo Senhor, é para o nosso proveito, para sermos participantes de sua natureza. Nós temos 3 objetivos. Primeiro, mostrar a qualidade ou a virtude de ser santo, ensinar que Deus não admite misturas ou contaminações e deixar claro que precisamos buscar a santificação. 3 referências tem Êxodo 15, 11, Isaías 6, 3 e 1 Pedro 1, 15 e 16. Por favor, você leia aí em casa, tranquilo, dá uma pausa no vídeo e leia, ou leia na Bíblia, que eu já vou para a introdução. Diz assim: quando meditamos sobre a santidade de Deus, ficamos mais precavidos e mais determinados a viver livres do pecado e de toda sorte de desobediência à sua palavra. Então, Deus sempre, tá? Aliás, a santidade de Deus, quando nós estudamos, pensamos na santidade de Deus, nos faz deixar mais precavidos, né? Mais temerosos na presença de Deus, tá? Reverenciamos mais, né? Quando focamos no tema santificação, desperta em nós, tá? Um desejo mais, uma determinação a mais para viver livres. No tópico 1, vamos falar de 3 pontos. O primeiro ponto do caso, o tema do primeiro tópico, santidade, pureza e retidão de Deus. E Deus é perfeito, Deus é absolutamente isento de pecado. A santidade de Deus exige que ele julgue o pecado. 3 subtemas. O texto de Mateus 5, 48 diz: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Veja, primeiro, tá? O que nós vemos aqui, que quando diz sede perfeitos, como está, Deus coloca um padrão para que nós nos meçamos, ou seja, um padrão de medição, tá? Eu estou sendo santo em que parâmetro, que nível de santidade eu tenho? Agora, qual é o meu parâmetro? É Deus, tá? Então, diz assim: como é perfeito o vosso Pai, ou seja, Deus coloca-nos um padrão para que nos meçamos e comparemos, tá, irmãos? Eu vou me comparar com o quê? Com o seu padrão, tá? Ou seja, use só este padrão. Meu irmão, minha irmã, tá? Nós nunca devemos comparar a nossa santidade, o nosso nível de santidade com os outros irmãos, tá? Nunca. Tá? No momento que eu comparo a minha vida, a minha santidade, com a da outra pessoa, do meu próximo, eu estou sujeito a cometer 2 erros. De eu me subestimar. Eu disse: nossa, aquele irmão, meu Deus, ele é muito santo. Eu, coitado de mim. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que nós temos de problema é que nós podemos
ensoberbecer. Tá? Nossa, eu sou mais, né, do que aquele. Né? Sabe aquela oração do fariseu? Né? Eu sou mais que esse, que eu dou, meu Deus, eu dou minha oferta, eu sei, o padrão meu é melhor. Tá? Então, isso aqui é muito interessante, tá? Porque quando eu leio esse texto, né, eu devo perceber que Deus está me colocando um padrão que Ele é o próprio padrão. Tá? Veja, aqui não, Deus não está dizendo que você vai ser perfeito, porque Ele sabe muito bem que eu não vou conseguir a perfeição, mas Ele está me dizendo como, né? Ou seja, eu vou me comparar com Ele, nunca com os outros. Use esse padrão, por favor. Deus é perfeito, Deus não se contamina e nem tem impurezas, mas o pecador só pode ser purificado se ele se aproxima de Deus. Tá? É muito importante você perceber, tá, que Deus não se contamina e nem tem impurezas, mas eu, pecador, só posso ser purificado se eu me aproximar de Deus. Tá? Veja Marcos 1, versículos 40 e 41. E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe, pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. Disse-lhe: quero ser limpo. Tá? Então, meu irmão, eu quero que você perceba aqui neste contexto, tá? Que Deus não se contamina, tá? Mas e nem tem impureza, tá? Mas não rejeita, tá, o impuro pecador quando este quer se aproximar dele. Tá? Mas é muito importante que você entenda isto, tá? Que um pecador não tem como se purificar se não estiver em contato com Deus. Quando esta pessoa de Marcos 1:40, né, ele se chega a Jesus, diz: eu sei que o Senhor pode, mas eu não sei se o Senhor quer. Tá? Interessante, né? Deus não se contamina, tá? Nem tem impureza, mas a sua pureza purifica o pecador que se aproxima dele. Tá? Então, é muito interessante isso. Tá? Então, se eu não estou em Cristo, eu quiser me aproximar dele, tá? Eu posso me aproximar, tá? O mais imundo que eu esteja, eu me aproximando, ele me aceita. Agora, aquele que diz que serve a Deus, tá? Aquele que diz que está em compromisso com Deus, deve ser preservado do pecado para não se privar da graça de Deus. O autor dos Hebreus diz que nós devemos deixar o pecado, tá, para que não nos privemos da graça de Deus. Então, são duas circunstâncias aqui que eu quero que você entenda, tá, com clareza. Veja, aqui eu tenho um pecador, aqui eu tenho um leproso. Esse leproso, tá, ele só pode ser curado, só pode ser purificado se aproxima de Jesus. Você percebe o que estou dizendo? Tá? Esse homem não poderia ser purificado sem se aproximar de Jesus. Tá? Eu quero dizer, sem ter contato com Jesus. Tá? O contato poderia ser, tá, por se falar, né? Tá? Mas aqui em Marcos 1, esse contato é bem... Tá? Jesus toca no pecador. Eu quero que perceba isto, tá? Quando esse homem chega diante de Jesus, ele disse assim: Senhor, eu sei que tu podes purificar-me, se tu quiseres, né? Eu sei que tu podes, mas eu não sei tua vontade. Eu não sei se o Senhor quer, né? Jesus, antes de ministrar a cura, tira a dúvida e disse: eu quero ser limpo.
Isso é importantíssimo entender, é importantíssimo, porque que esse quero, que essa resposta de Jesus arranque a tua incerteza e assim a tua impureza. Quando Jesus disse, quero ser limpo, toca, tá? No leproso. Tá? E não é a lepra que contamina Jesus. É a pureza, é a santidade de Cristo que influencia, tá? Esse leproso, que purifica esse leproso. Tá? Então, entenda, tá? A santificação, a purificação, a libertação só acontece quando o pecador entra em contato com o seu Criador. Não necessariamente assim como no caso sendo tocado, tá? Mas esse contato pode ser ouvindo a sua palavra, a sua vontade. Assim como agora você está ouvindo, se eu quero, se porventura você tinha alguma dúvida se Deus queria ou não te curar, que esta resposta seja a resposta para você, que esse quero arranque tua incerteza e você receba também o teu milagre. Tá? Esse é um tratamento a um pecador que queira se aproximar de Deus. Agora, quando as pessoas se diziam religiosos, você diz religioso, tá? Mas não vive na pureza, aí sim, tá? Deus não diz assim, eu não quero, tá? Compromisso com pessoas, né, que vivem no pecado, se dizendo-se, né, que são, tá, cristãos, mas no fundo não são, tá? A este sim, tá? Deus não tem compromisso com esse. A santidade de Deus exige que ele julgue o pecado. Se Deus aceitasse o pecado, ele não seria santo. Tá? Então, ou seja, estou vivendo convivência, você entendeu? Tá? Se uma pessoa diz que convive com Deus, mas vive no pecado, tá? Isso não é real. A lista completa está em Gálatas 5, 19 a 21, onde se fala das obras da carne. Veja, eu separei aqui alguns, tá? Não está tudo completo, você lê na Bíblia. Por exemplo, adultério, homicídio, glutonaria, são o quê? São pecados visíveis. Né? Todo mundo vê, né? Aconteceu, tá? Veja que isso está na Bíblia, tá, irmãos? Glutonaria, o comer muito desmedidamente, faz parte da mesma lista de pecado do adultério e homicídio. Tá? Às vezes as pessoas se assustam quando alguém cometeu os dois pecados anteriores, mas não se focam que estão cometendo esse terceiro, que é a glutonaria. Tá? É algo visível, né? Físico. Agora, nós temos alguns pecados, vou dizer, invisíveis, que são espirituais, como a idolatria e a feitiçaria. Tá? São adorações a falsos deuses, né? Formas falsas de espiritualidade. Tá bem? Você percebe que aqui que um pecado não concreto, tá? Mas no nível espiritual, invisível espiritual. Agora, tem alguns pecados também que são invisíveis, tá? Que está na mesma lista de Gálatas 5, tá? Que inimizades, iras, invejas, né? Ou seja, uma pessoa, tá, está com inveja, com ira, está na mesma categoria de lista do adultério e do homicídio. Inimizades, iras, tá? São invisíveis, mas são do estado emocional. Tá? Então, muito interessante que você perceba, tanto os físicos quanto os espirituais e os emocionais são pecados que podem se manifestar como obra da carne. Tá? Devemos nos purificar disto. A santidade, a beleza e a glória de Deus. A santidade de Deus não sofre alterações, a santidade de Deus não pode ser violada, confundida ou questionada, e a santidade de Deus é padrão e espelho para a sua criação. A santidade de Deus é imutável como os seus demais atributos. Diz assim, porque eu sou o Senhor que vos fiz subir
tá? Na tradução Almeida Revista Atualizada, diz que vos tirou da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus e para que sejais santos. Por quê? Porque eu sou santo, tá? Então, perceba aqui que tem 2 pontos. Tem o senso de obrigação, tá? Diz assim, eu sou, né, o Senhor que vos fiz subir, eu tirei vocês do Egito, para que, ó, a obrigação está aqui, tá? Para que eu seja o vosso Deus. Tá? Então, eu tirei, você é meu, você tem o dever, a obrigação de ser santo. Esse é o primeiro ponto. Segundo, tá? E para que sejais santos, porque eu sou. Ou seja, a gratidão, tá? Tá? Eu vou ser santo porque eu sei que Deus pagou por mim. Segundo, eu vou ser santo por gratidão. Não, eu escolho. Eu não vou ser santo por obrigação. Eu escolho, eu decido, eu desejo, tá? Ser grato a Deus pela minha salvação, então eu vou viver em santificação, ok? A santidade de Deus não pode ser violada, confundida ou questionada. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo. Então, no hebraico é chazit. Justo e misericordioso, tá? Em todas as suas obras. Veja que dentro dessa questão do hebraico, tá? Justo e misericordioso, ao mesmo tempo, né? Então, a misericórdia e a verdade se encontram. A justiça e a paz se beijaram. Interessante, os dois ocorrem ao mesmo tempo. Você se lembra onde ocorreu esse encontro da misericórdia e a verdade, onde a justiça e a paz ao mesmo tempo se manifestam, como se elas se beijassem juntas ao mesmo tempo? Você lembra? Na cruz, né, irmãos? Tá? Lá, Deus está ministrando para nós a misericórdia, mostrando o seu amor. Ao mesmo tempo, ele está honrando a sua palavra, a verdade, executando juízo, tá? Na cruz. Tá? A sua palavra diz que o salário do pecado é a morte, e esta verdade é verdade. Tá? E a misericórdia também se manifesta, porque Deus nos ama de tal forma que coloca um substituto, seu próprio filho, para morrer em nós, por nós. A justiça e a paz se beijaram. Tá? Coisa linda a cruz, né, irmãos? A morte de Jesus. Porque na cruz, ao mesmo tempo que Deus executa a justiça, ao mesmo tempo ele nos declara a paz. A justiça e a paz se beijaram. A santidade de Deus é padrão e espelho para a sua criação. O homem foi criado à imagem de Deus e é capaz de refletir a semelhança divina. Então, é muito importante que você sinta ou esteja consciente que você é capaz de refletir a glória de Deus, porque você foi criado à sua imagem e semelhança. E quando aceita Jesus, é restaurado isso. Então, você pode sim, você é capaz, tá, de refletir esta glória de Deus. Jesus, como 100% homem, tá, ele foi a expressa imagem do Pai. Ele mostra que é o Pai. Né? E ele é o nosso modelo, a modelar. Ele é a nossa inspiração. Jesus, quando veio a este mundo, não somente veio mostrar quem é Deus, mas também veio nos mostrar quem nós podemos ser nele. E nele nós podemos ser também a expressa imagem do Pai. Nós podemos refletir a sua glória. Paulo diz assim, de glória em glória estamos sendo aperfeiçoados. Ponto 3, a santidade revela
revelada na palavra de Deus. A santidade de Deus só faz amar o pecador, mas aborrecer o pecado. A santidade de Deus aperfeiçoa o caráter do homem e santifica-os, na verdade, a tua palavra é a verdade. Veja, o texto de Hebreus 12:1, tá? Diz assim: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência, nossa tradução atualizada diz perseverança, tá? A carreira que nos está proposta. Então, aqui você percebe que deve-se agir, tá? Eu quero que você perceba essa ênfase dos verbos, né? Eu tenho que agir. Tá? A santidade não é algo estático, não é algo parado, tá? Eu tenho que deixar todo o embaraço. Perceba que existe diferença entre embaraço e pecado. Deixar todo o embaraço, ele se refere, né, a algo que eu julgo que não é pecado, mas me rouba o tempo, me atrapalha na comunhão com Deus. Estou deixando todo o embaraço. E o pecado, aí sim, tá? Tem coisas que o pecado, né? Estou carregando o pecado, e esse fardo de pecado me atrapalha na corrida. Então, eu tenho que correr, e não dá para correr com esse peso extra, tá? E corramos com paciência, com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, tenho o ato de deixar e tenho o ato de correr. São ações, tá? A santidade é um processo de ação contínua. Deve se focar no detalhe, olha só, todo, tá? E perseverança, né? Então, primeiro, nos mostra o agir, deixar o pecado e correr, e também nos mostra, tá? Todo o embaraço, né? O quanto de embaraço você tem aberto mão. E diz assim, você vai ter que abrir mão de todo o embaraço, tá? Aprenda a ter prioridades, tá? Abra mão de tudo, de todo embaraço. E uma coisa, se você começar a correr, né, está pensando em parar, nada disso, persevere, tá? Então, duas ações, deixar e correr, e o detalhe, todo o embaraço e perseverança. Tá? Somente com perseverança, aliás, a perseverança é que faz a diferença entre um campeão ou não. A santidade de Deus aperfeiçoa o caráter do homem. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Bom, esse é o 2 Coríntios 7:1. Veja que a santificação se processa mais facilmente quando tenho consciência plena da presença de Deus. Então, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Ou seja, faz de conta, tá? Eu digo faz de conta, mas ao mesmo tempo é bem real, bem verdadeiro, que Deus está bem assim do teu lado. Então, está dizendo o apóstolo Paulo, quando você perceber e tiver uma plena consciência que Deus está sempre do teu lado, você vai ter uma reverência, um temor a esta presença, tá? Aperfeiçoando a santificação no temor de Deus, a plena presença de Deus. Tá? Aí eu, respeitando essa plena presença de Deus, tá? Aperfeiçoo a minha santificação. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, fica bem claro em 1 Tessalonicenses 4:3 que a santificação é a vontade de Deus. Agora, como podemos processar essa santificação? Como podemos
Que ferramentas eu preciso para processar esta santificação? Disse Jesus: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, quanto mais acesso você tem à palavra, ela mais te purifica. Efésios 5:26 diz assim, que para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então, a palavra, tá, é uma ferramenta, um meio, um processo que Deus usa para nos santificar. Porque a palavra, ao mesmo tempo que mostra os erros que eu estou cometendo, também me mostra o remédio para esses erros, a forma como me libertar. Amém? Meus amados, Deus vos abençoe. Nós chegamos aqui aos momentos finais, né? Mostramos a qualidade ou a virtude de ser santo, ensinamos que Deus não admite misturas ou contaminações e deixamos claro que precisamos buscar a santificação. Deus vos abençoe e uma boa EBD para os amados, a paz do Senhor Jesus.